Aula 3, campo elétrico. Bom, lembrando da aula de lei de Coulomb, a última aula, eu disse que existe uma força elétrica entre corpos carregados, né? Ou partículas carregadas, sendo que é uma força de repulsão se as cargas tiverem o mesmo sinal ou de atração se as cargas têm sinais opostos, tá? Mas o que provoca essa força? O que será? Qual que é o meio que provoca essa força? Na verdade, o que provoca essa força é uma coisa que a gente chama de campo elétrico, tá? Então, todo objeto carregado produz ao redor de si um campo de força, tá? Que é chamado de campo elétrico. E para detectar esse campo, é usado uma carga de prova, tá? E o que é uma carga de prova? É uma carga cujo valor, cujo módulo é muito menor do que o objeto que você está querendo medir o campo, tá? Então é uma carguinha bem pequena, a carga de prova. Então dá uma olhada aqui nesse exemplo, ó. Aqui você tem um objeto carregado, né? Um bastão carregado positivamente e próximo a esse bastão, você coloca uma carguinha de prova, tá? Uma carga de prova que a gente chama de Q0. Então, sempre que aparecer Q0 aqui no nosso estudo, significa carga de prova. É uma carga pequena que não interfere no sistema. Ela provoca uma força em um campo tão pequeno que não vai interferir naquele sistema que você está querendo estudar, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui? Quando você coloca essa carga de prova perto desse objeto carregado, logicamente vai aparecer uma força no sentido de repulsão, porque os dois são positivos, tá? Porém, se você retirar essa carga aqui, o que é observado? Se você retirar, é observado que continua algo existindo aqui nesse ponto P. E isso que existe é o campo elétrico. O campo elétrico de quem? O campo elétrico produzido pelo bastão carregado positivamente, tá? Então, resumindo, o campo elétrico é o que produz a força e o campo elétrico só é detectado pela introdução de uma carga de prova nessa região que você quer detectar o campo elétrico. Experimentalmente é observado que o campo elétrico ele é composto de linhas, tá? Que a gente chama de linhas de campo elétrico. Então, as linhas de campo elétrico se afastam das cargas positivas, que é onde começam, e se aproximam das cargas negativas, que é onde terminam. Então, aqui, ó, como que esse campo de força é, né? Qual que é a configuração dele? Na verdade, ele é composto de linhas, são infinitas linhas, tá? Isso aí acaba sendo só uma representação, mas a gente consegue detectar a presença, né, dessa configuração e a presença dessas linhas em laboratório, tá? Com alguns experimentos. Então, se você pegar uma carga ponto, que é uma carga esférica pequena, que a gente chama de carga pontual, tá? Essas linhas de campo, elas são radiais a essa carga pontual, ou seja, todas estão apontando para o centro da carga, tá? A gente vai ver que outras configurações de campo elétrico podem existir, tá? E a primeira que a gente estuda é essa, que é chamada de carga pontual, cujas linhas de campo são radiais à carga. E qual que é a diferença de uma carga positiva para uma carga negativa? Para a carga positiva, essas linhas de campo se afastam da carga. Tá vendo aqui? Que esse vetor aqui, ó, ele está no sentido de afastar da carga. E isso é típico de carga positiva. E carga negativa? É o contrário. As linhas de campo, elas entram na carga, tá? Então, linha de campo de carga positiva sai, linha de campo de carga negativa entra na carga. Só que as duas, como são cargas pontuais, têm a mesma configuração, que é a configuração radial, tá? Então, aqui cabe a gente diferenciar esses dois vetores, né? Então, a gente já estudou o vetor força e agora está estudando o vetor campo elétrico. E aqui eu coloquei várias situações onde você tem cargas,
objetos carregados, né? Então, você tem dois objetos carregados positivamente e objetos carregados negativamente. E a carga de prova positiva e negativa. E vamos ver como que são desenhados os vetores força e campo elétrico para cada configuração. Olha só. Da primeira configuração, duas cargas, carga positiva e carga de prova positiva. A gente vai usar como referência desenhar esses vetores todos em cima da carga de prova, tá? Então, primeiro o vetor força. Ó, a gente sabe que é um vetor repulsão, então a gente desenha ele no sentido de repulsão. E o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico, pessoal, não é o vetor campo elétrico dessa carga positiva, mas sim o campo que ela está sentindo, tá? Referente a outra carga que está produzindo ele. Então, aqui do lado dela eu tenho uma carga positiva. Então, qual que é o campo elétrico dessa carga positiva? Ele está saindo. Lembra? Positivo sai da carga. Então, o campo elétrico que a carga de prova está sentindo, né? Vamos dizer assim, é esse campo E produzido por essa outra carga, tá? Essa é a forma correta de pensar. Então, nesses dois casos, esses dois vetores estão apontados para a mesma direção e mesmo sentido, tá? Olha esse outro caso. Agora eu substituí um objeto carregado positivo por um negativo. O que vai acontecer agora? Ó, o vetor agora é o vetor força, ele é para a esquerda, porque agora você tem atração. E o vetor campo elétrico? Olha só, o vetor campo elétrico também foi para a esquerda. Por quê? Esse vetor é referente ao campo produzido por essa carga. E campo elétrico de carga negativa entra na carga, tá? Então, por isso que os dois vetores acabam tendo essa configuração. Vamos ver agora o que acontece quando a carga de prova é negativa. Olha só. Agora você já pode ver que, diferente da primeira situação, os dois vetores têm sentidos opostos, tá? F e E acaba ficando oposto. Vamos ver por quê. O vetor força nessa situação é de atração, então, no sentido de atração. Só que o vetor campo elétrico, nesse sentido, é o campo referente a essa carga aqui, ó. E campo de carga positiva sai da carga. Então, está no sentido de sair aqui para, no sentido da direita, tá bom? E para outra situação, onde eu tenho objeto carregado negativamente e carga de prova negativa, também você tem essa configuração de campo elétrico e força em sentidos opostos, olha só. Por quê? Vamos ver. Aqui agora é negativo com negativo, vetor força, repulsão, tá? E agora esse campo elétrico é referente a essa carga aqui, porque lembra que sempre o campo é o campo que a carga de interesse está sentindo, né? O campo que essa carga está sentindo é um campo de carga negativa referente a essa outra, tá? Então, campo elétrico entrando, tá? Nesse sentido. Então, é importante vocês saberem a diferenciação, porque se é um problema envolvendo força, são esses vetores que você tem que colocar, os vetores de força. Agora, se é um problema envolvendo campo elétrico, você já tem que fazer essa outra leitura aqui, tá? Desses vetores de campo elétrico. Então aqui, né, só para reforçar, você tem uma carga de prova positiva perto de um objeto carregado negativamente, a força de atração, tá? Se você retirar essa carga, a única coisa que resta é o campo elétrico dessa carga aqui. Por isso que é o campo elétrico referente à carga, né? A carga de prova estava aqui, então ela estava sentindo, né, detectando esse campo elétrico aqui, ó, dessa carga negativa, tá? Bom, então a gente viu as linhas de campo de uma carga pontual. E se eu aproximar uma carga positiva de uma negativa, né? Ou se eu aproximar duas cargas, né? Sinal oposto ou sinal igual, o que acontece? Aí eu vou ter uma configuração que é chamada de dipolo elétrico, tá? Dipolo porque você vai ter dois polos, tá? Um polo positivo e um polo negativo nessa situação. Olha só como que as linhas de campo ficam desenhadas, né?
configuradas para essa situação. Então é como se a linha de campo que estivesse saindo da carga positiva se unisse à linha de campo que está chegando na negativa. Então aqui você tem um reforço, tá? Então, e as duas estão no mesmo sentido, né? Porque ó, a que sai da positiva entra na negativa, tá? E se você aproximar as duas, esse efeito ainda vai aumentar ainda, né? E sendo que essas linhas de campo aqui entre as cargas elas ficam mais concentradas, então o campo elétrico aqui nessa região ele é mais forte, tá? Porque essas linhas estão mais juntas, tá bom? Mais concentradas. E essas linhas aqui, ó, que estariam saindo da carga positiva para cá, elas fazem uma curva aqui e entram aqui por baixo da carga negativa, tá? Então essa última aqui, ó, ela vai lá no infinito e volta para entrar, para entrar aqui, tá? Então essa é uma configuração de polo. Uma coisa interessante é que em cada ponto, tá vendo que essa linha ela fica encurvada, né? Mas para efeito de cálculo, o vetor campo elétrico em cada ponto dessa curva ele é tangencial a essa curva. Então, se você pegar aqui nesse ponto, para onde que está direcionado o campo elétrico? Aqui, ó, o vetor campo elétrico ele é tangencial a essa linha de campo, tá? Da mesma forma, se ele estivesse aqui, ele estaria para cá, assim, ó, seria tangencial a essa linha, tá bom? Cargas iguais, o que vai acontecer? Dipolo elétrico também, mas agora cargas iguais. Olha só, as linhas elas não se juntam agora, elas se repelem, tá vendo? É daqui que surge a, a repulsão elétrica, tá? Então, a atração elétrica de duas cargas de sinais opostos, elas se originam daqui, desse reforço. Já a repulsão se origina disso aqui, ó. Tá? Então você vê que as linhas de campo elas não se unem nesse caso. E o campo elétrico ele é radial em qualquer ponto de qualquer linha de campo que você pegar. Então se você pegar esse ponto aqui, o vetor campo elétrico é radial a esse, desculpa, é tangencial a esse ponto. Então assim, ó, para cada situação você vai ter uma configuração de campo elétrico, né? Uma outra configuração é essa aqui, campo elétrico uniforme, que é quando duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos são aproximadas. O campo elétrico formado entre as duas placas é uniforme, ou seja, possui o mesmo valor em cada ponto. Então, se você pegar agora, lembra que a gente estava lidando antes com carga ponto, né? Carga pontual. Agora você tem placas, né? Agora você não tem mais carga pontual. Você está lidando com uma placa carregada. É uma placa de material condutor que essa aqui tem um excesso de elétrons, essa aqui tem falta de elétrons, tá? Carregado negativamente, carregado positivamente. O que acontece quando você aproxima essas duas placas? Você vai ter um campo elétrico que agora ele é em linha reta, tá vendo aqui? Que a gente chama de campo elétrico uniforme, ó. Aqui é a vista lateral disso, né? Então você tem uma linha de campo que nasce na carga positiva e morre na carga negativa. E ela é toda reta, tá vendo? Aqui você tem um efeito de borda que não está desenhado, mas algumas linhas aqui, ó, elas saem, fazem a curva e chegam aqui, mas é só algumas. E se essa placa for muito comprida, esse efeito de borda aqui ele pode ser desprezado, tá? Essa configuração ela é muito usada, ela é especial, né? Porque ela é usada num dispositivo eletrônico que chama capacitor, tá? Que é o nosso objeto, é o que a gente vai estudar aí nas próximas aulas, tá? Tá. E como que é calculado, então, o módulo desse campo elétrico? Até agora a gente só falou da configuração que ele tem, né? Da configuração daquelas linhas de campo. E para calcular o valor desse campo elétrico, como que é? Pessoal, ele é parecido com o cálculo da força, tá? Por quê? Dá uma olhada aqui, ó. O campo elétrico E é definido como a força elétrica por unidade de carga de prova.
Então é aquela ideia que eu tinha falado para vocês, ó. Se você tem uma carga de prova aqui, você vai estar sentindo uma força, ela vai estar sentindo uma força. Se você retirar ela, a única coisa que sobra é o campo elétrico desse objeto carregado aqui, ó. Então a gente vai pensar isso de forma matemática. Então eu vou pegar a força que existia e quando eu retiro a carga de prova, é a mesma coisa de eu estar dividindo essa força pela carga de prova. Por quê? Porque quando eu substituo a lei de Coulomb aqui, ó, essa carga de prova vai cancelar com essa outra, tá? Então, por definição, o campo elétrico é esse aqui, ó. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga de prova em módulo, tá? Quando eu substituo no lugar dessa força a lei de Coulomb, então vai ser, para esse caso aqui, né? Vai ser K, que é a constante, vezes o módulo dessa carga positiva, que é essa aqui, vezes o módulo da carga de prova, que é essa aqui, tudo isso dividido pela distância ao quadrado, tá? Isso aqui é coisa que a gente estudou na aula passada, dividido pela carga de prova, que vem daqui, ó, tá? Que vem da definição de campo elétrico. O que vai acontecer? Matematicamente, isso aqui você corta, o Q0 com Q0, se cancela, e você vai obter essa expressão aqui final para o campo elétrico. E é igual a K, que é a constante eletrostática, módulo de Q dividido por R ao quadrado. Tá? Ou, se você desconsiderar o sinal, né, em módulo, né, lembra que em módulo é desconsiderar o sinal da carga. Fica simplesmente E igual a K, Q sobre R ao quadrado. Qual que é a única diferença da fórmula da força? A fórmula da força vem a multiplicação da outra carga aqui, ó. Né? Nesse caso seria a carga de prova que foi eliminada, tá? Então, bem fácil o cálculo do campo elétrico aí, a fórmula é até mais fácil. Então, vamos pegar aqui, ó, exemplo 1. Uma carga elétrica pontual, Q1, ele deu o valor da carga, né? 2 vezes 10 a menos 5, fica sujeita a uma força elétrica de intensidade F igual a 4 vezes 10 a menos 3 newton, de direção horizontal e sentido da direita para a esquerda, quando colocado em um ponto A em uma região do espaço. Qual é o módulo, a direção e o sentido do campo elétrico no ponto A? Então, olha só o que ele deu. Ele te deu a força, já deu a força calculada pela lei de Coulomb aqui, e te deu a carga elétrica, que está sofrendo a ação dessa força. Então, isso aqui seria como se fosse a carga de prova. Tá? Então você tem uma carga aqui no ponto A, uma carga Q1 positiva, está sofrendo a ação dessa força nesse sentido, né? Dessa força elétrica. Então, ó, para calcular o campo, né? Se você já tem a força e a carga, basta, pela definição, né? E igual a F sobre Q, basta substituir os valores, né? O valor da força, 4 vezes 10 a menos 3, o valor da carga, 2 vezes 10 a menos 5. Faz o cálculo, você chega aqui no valor do campo elétrico, 2 vezes 10 ao quadrado, Newton por Coulomb. Agora, ó, o módulo você acabou de calcular. Qual que é a direção e o sentido do campo elétrico? Será que dá para saber? Dependeria de, né, você pode pensar, depende de qual tipo de carga eu tenho aqui exercendo essa força. Se for carga positiva ou negativa, pode, né, pode ser uma coisa ou outra, dependendo do sinal da carga. Mas se você voltar lá naquele slide, ó, vamos voltar aqui. Se você voltar nesse slide, você vai ver que quando a carga em questão, que é a carga de prova, é positiva, olha só, o campo elétrico ele sempre está na mesma direção da força. Desculpa, no mesmo sentido da força, tá vendo? E quando a carga de prova é negativa, eles têm sentidos opostos. Tá? Então, nesse caso, como a carga de prova é positiva, então só pode ser que o campo elétrico tenha o mesmo sentido da força. Mesma direção e mesmo sentido. Tá? Então você já sabe que o campo elétrico ele também está para a esquerda. Por que que eu desenhei esse vetor menor do que o vetor força? Porque o módulo dele é sempre menor. O módulo do vetor campo elétrico é sempre menor que o módulo do vetor força.
Por quê? Pela expressão aqui, né? O campo elétrico é a força dividido pela carga. O módulo desse campo elétrico vai ser sempre menor porque tem esse fator aqui dividindo a força. Tá bom? Então vamos para o exemplo 2 agora.